Nas sombras das estradas secundárias do Brasil, onde o asfalto se perde no esquecimento, ergue-se um posto de gasolina abandonado na rodovia Castelo Branco, perto de Itu, em São Paulo. Conhecido pelos locais como o Posto do Esqueleto, esse lugar decadente é um relicário de ferrugem e silêncio, com bombas de combustível enferrujadas que parecem sentinelas mudas, vigiando o vazio. As paredes descascadas revelam grafites desbotados, como cicatrizes de um passado que se recusa a morrer, e o chão rachado é coberto por poças de óleo antigo, refletindo a escuridão como olhos negros sem fundo. O ar ali é pesado, impregnado de um cheiro metálico e úmido, como se a umidade do abandono tivesse se misturado com algo mais sombrio, algo que sussurra promessas de isolamento eterno. Os fatos que aqui se desenrolam ocorrem em meio a estruturas abandonadas há décadas, onde o vento carrega ecos de risadas distorcidas e o silêncio é quebrado por rangidos que parecem vir debaixo da terra, evocando um pavor primal que faz a pele formigar e o coração acelerar. Um lugar onde o comum se torna sinistro e o esquecido clama por atenção. Não vamos revisitar meros registros históricos, mas sim aqueles relatos que congelam o sangue, os murmúrios, folclores e tremores que se difundiram como névoa pela noite. Imagine uma estrada estreita, ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos se entrelaçam como dedos ossudos, estendendo-se para o céu noturno. A lua, um disco pálido e indiferente, lança sombras alongadas sobre o asfalto irregular, marcado por buracos que parecem bocas abertas, prontas para engolir pneus incautos. Ao longe, o contorno do posto surge como uma silhueta fantasmagórica. O telhado inclinado, parcialmente desabado, onde pássaros noturnos se aninham em ninhos improvisados de detritos. As bombas de combustível, outrora vermelhas e vibrantes, agora são cascos cinzentos cobertos por trepadeiras secas que serpenteiam como veias expostas. O prédio principal, uma construção baixa de concreto rachado, tem janelas quebradas que revelam o interior escuro, onde prateleiras vazias acumulam poeira e folhas mortas arrastadas pelo vento. O cheiro é opressivo. Uma mistura de borracha queimada, gasolina velha evaporando e algo orgânico, como mofo crescendo em cantos úmidos. O silêncio aqui não é pacífico, é um vácuo que amplifica cada som. O gotejar distante de uma mangueira furada, o farfalhar de papéis velhos soprados pelo ar, o rangido ocasional de metal expandindo e contraindo com a mudança de temperatura. É um lugar onde o tempo parou. Mas algo invisível continua a se mover, espreitando nas bordas da percepção. Nesses recantos abandonados, o vento não é apenas ar em movimento. Ele carrega fragmentos de histórias antigas, lendas que os caminhoneiros sussurram em paradas noturnas. Dizem que o Posto do Esqueleto foi fechado após um acidente trágico nos anos 80, um incêndio que consumiu vidas e deixou marcas indeléveis nas paredes enegrecidas. Mas os murmúrios vão além. Falam de motoristas que paravam para abastecer e nunca mais eram vistos. De sombras que se movem atrás das janelas quebradas. De um atendente espectral que aparece em noites de lua cheia, oferecendo combustível que cheira a enxofre. O ar fica mais frio à medida que a noite avança, e o chão parece pulsar levemente, como se respirasse. Um poste de luz solitário, milagrosamente ainda funcional, pisca intermitentemente, lançando flashes que revelam formas efêmeras, talvez apenas ilusões ópticas, ou talvez algo mais. Foi numa noite como essa que Lucas, um jovem entregador de 28 anos, se viu forçado a parar ali. Ele dirigia um velho furgão pela rodovia Castelo Branco, voltando de uma entrega tardia em São Paulo. O tanque piscava vazio e o GPS insistia que o próximo posto estava a quilômetros de distância.
Lucas era um cara prático, cético em relação a histórias de fantasma, o tipo que ria de lendas urbanas enquanto tomava café em diners à beira da estrada. Mas naquela noite, o cansaço pesava em seus olhos e o rádio chiava com interferências que soavam como vozes abafadas. Ao avistar o posto abandonado, ele hesitou, mas a necessidade venceu. Parou o furgão ao lado de uma das bombas enferrujadas, o motor tossindo ao desligar. O silêncio o envolveu como uma manta pesada. Lucas desceu, esticando as pernas dormentes, e o ar frio o acertou como uma bofetada. Ele olhou ao redor. As trepadeiras nas bombas pareciam mais vivas do que nunca, ondulando levemente sem vento aparente. Só preciso de um pouco de gasolina do reserva que deixei aqui da última vez, murmurou para si mesmo, tentando se convencer de que era só paranoia. Lucas caminhou até o prédio principal, sua lanterna do celular cortando a escuridão como uma lâmina fraca. O feixe de luz revelou o interior. Balcões cobertos de poeira, mapas antigos pregados nas paredes com taxas enferrujadas e uma máquina de refrigerante velha, com latas amassadas no chão como ossos espalhados. Ele sentiu um arrepio na nuca, como se olhos invisíveis o observassem. Um som baixo veio do canto, um sussurro, talvez o vento filtrando pelas frestas, mas que soava como uma respiração rasa. Ignorando, ele procurou por um galão de gasolina que lembrava ter visto em visitas anteriores a lugares semelhantes. Seus passos ecoavam no piso rachado, cada um amplificado pelo vazio. De repente, um rangido metálico ecoou das bombas externas, como unhas raspando em ferro oxidado. Lucas congelou, o coração acelerando. Deve ser um animal, pensou, mas o som se repetiu, mais próximo, acompanhado de um farfalhar como pés arrastando no cascalho. Voltando ao furgão, Lucas tentou ligar o motor, mas o veículo engasgou, como se algo o segurasse. O rádio ligou sozinho, sintonizando uma estação estalando com vozes distorcidas, fragmentos de conversas antigas, risadas entrecortadas por estalos. Ele girou o dial, mas as vozes persistiam, agora murmurando seu nome. Lucas, Lucas. O suor frio escorria por sua testa. Olhando pelo retrovisor, viu uma sombra alongada se mover atrás do prédio, alta demais para ser humana, com contornos irregulares como ossos expostos. O cheiro de enxofre invadiu o ar, misturado com o odor de carne queimada, evocando as lendas do incêndio que assombrava o lugar. Lucas pisou no acelerador, mas o furgão não se movia. Um grito inumano ecoou ao longe, não de dor, mas de algo primordial, faminto. O pânico cresceu, psicológico e opressivo, como se o posto inteiro conspirasse para mantê-lo ali, sussurrando segredos que ele não queria ouvir. Desesperado, Lucas saiu do furgão novamente, correndo para o prédio em busca de abrigo. Dentro, as paredes pareciam se fechar, e os sussurros se tornaram mais claros. Vozes de vítimas do passado, implorando por ajuda, misturadas a risadas deliciosas. Ele viu reflexos nas janelas quebradas, faces distorcidas, olhos vazios o encarando. Um toque gelado roçou sua nuca, como dedos esqueléticos. O chão tremeu levemente e das rachaduras subiu uma névoa fria, carregando imagens fugidias de figuras queimadas, estendendo mãos carbonizadas. Lucas gritou, o som ecoando no vazio, mas o terror era interno. A sensação de que sua mente estava sendo invadida, que o posto não era apenas assombrado, mas vivo, alimentando-se de medos. Ele correu de volta ao furgão, o motor finalmente rugindo à vida em meio a um coro de sussurros furiosos. Acelerando para longe, as luzes do posto piscaram uma última vez, como um adeus malicioso. Lucas chegou em casa ao amanhecer, tremendo, jurando nunca mais passar por ali. Mas nas noites seguintes, ouvia sussurros em sua própria garagem, via sombras alongadas no retrovisor. Foi real? Ou o cansaço e as lendas criaram o pesadelo? O posto do esqueleto permanece lá, esperando o próximo viajante.
Talvez você passe por ele uma noite e sinta o chamado. Compartilhe nos comentários se já viveu algo assim. Quem sabe sua história seja a próxima a arrepiar. Obrigado por assistir ao canal Rastros do Medo. Inscreva-se para mais rastros que gelam a alma.